Olá, meus queridos e amados irmãos, com muita alegria estamos aqui retornando e hoje nós vamos estar dando continuidade aos dons espirituais. Estaremos falando de um dom muito importante, falarei daqui a pouco qual é o dom, viu? Então, uma das maiores evidências de que Deus não é uma divindade distante, mas um Pai presente e amoroso, é o fato de que Ele continua se comunicando com o seu povo. Ele não nos deixou órfãos, Ele fala conosco através da sua palavra escrita e de forma dinâmica se manifesta no meio da congregação através dos seus dons. Hoje nós vamos falar sobre um dom importantíssimo que está destacado lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, que é o dom de profecia. Falamos ontem no dom de variedade de línguas, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas ouvem a palavra profecia, elas pensam imediatamente em adivinhação do futuro ou em predições de catástrofes. No entanto, no contexto da Igreja e do Novo Testamento, a profecia é algo muito mais profundo. É a capacitação sobrenatural que é dada pelo Espírito Santo para transmitir uma mensagem oportuna, direta e inspirada da parte de Deus para uma pessoa ou para toda a comunidade ali reunida. Então, o tríplice propósito deste dom. O apóstolo Paulo valorizava tanto este dom que, ao escrever sua primeira carta aos Coríntios, do capítulo 14 e do versículo 1, ele deixou um comando claro quando ele disse: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que Paulo dava tanta importância à profecia? Ele mesmo responde no versículo 3 do mesmo capítulo, e estabelecendo assim o verdadeiro tríplice propósito deste dom. Ele disse: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Assim, vamos entender essas três marcas essenciais da verdade desta profecia. Então, primeiro, ele é usado para edificação, porque a mensagem de Deus, ela edifica, ou seja, ela constrói, ela fortalece e levanta a fé do crente e também da igreja. Então, ela nunca destrói. Em segundo lugar, o dom de profecia é para exortação também. E exortar na Bíblia não significa dar uma bronca agressiva, certo? Mas sim encorajar, despertar a consciência e chamar para mais perto de Deus e da santidade. Terceiro lugar, o consolo, né? Então a profecia também consola. Em tempos de luto, em tempos de dor ou deserto, a profecia traz o abraço do Pai, lembrando ao aflito que ele não foi esquecido. Então, vamos observar aqui a profecia do Novo Testamento versus a profecia do Antigo Testamento. Qual a diferença, né? Para usarmos este dom com maturidade, precisamos compreender uma diferença teológica fundamental. No Antigo Testamento, os profetas traziam palavras com autoridade de escritura sagrada, e o povo dependia deles para saber a vontade de Deus. Já no Novo Testamento, debaixo da Nova Aliança, todos os crentes têm o Espírito Santo habitando dentro de si e assim têm acesso direto ao Pai. Por isso, a profecia na igreja atual, ela não serve para criar novas doutrinas e nem possui autoridade superior ou igual à da Bíblia. A Bíblia já é a nossa regra de fé e prática, ela é infalível e é completa. Por causa dessa diferença, a profecia na igreja precisa ser julgada
como o próprio Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 29, ele diz: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Toda palavra profética deve passar pelo crivo das Escrituras. Se uma profecia contradisser a Bíblia, ela deve ser rejeitada. Imediatamente ela não pode ser aceita. Se ela trouxer paz, se estiver alinhada com a palavra e gera edificação, exortação e consolo, ela deve ser recebida com gratidão. Então vamos ver o impacto da profecia no culto. Quando o dom de profecia opera de forma legítima, bíblica e equilibrada, o ambiente do culto é transformado. Ele funciona como uma lente que traz o sobrenatural de Deus para o momento presente. Isto é fundamental, isto é muito importante. Tanto que Paulo descreve um cenário belíssimo em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 2, também o versículo 4 e o versículo 25, ele diz assim, olha: se uma pessoa descrente ou não instruída entrar no culto e todos estiverem profetizando, ela ouvirá verdades tão profundas sobre si mesmo que os segredos do seu coração ficarão manifestos. O impacto será tão avassalador que essa pessoa se prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus, declarando: Deus verdadeiramente está entre vós. Portanto, a profecia prova ao ser humano que Deus o conhece no secreto. Ela desarma o cético, ela cura o deprimido, ela acende o fogo do avivamento na igreja local. Assim, quero terminar esta reflexão lembrando que a recomendação bíblica permanece viva para nós na atualidade. Qual é? Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21. Portanto, não feche as portas para o agir sobrenatural do Espírito por medo dos erros humanos, mas antes busque o dom com zelo, com humildade, com amor, e mantenha sempre a Bíblia como a sua bússola. E a Igreja de Cristo continue sendo um lugar onde a voz do bom pastor é ouvida com clareza, trazendo vida, direção e consolo aos corações. Que o Senhor ative este dom na sua igreja local e possa nos usar como canais da mensagem dele para esta geração perdida. Deus abençoe ricamente a sua vida e o seu serviço no reino de Deus. Fica na paz, Deus abençoe.